propósito, senso de autonomia, autoconfiança. Elabora um pouco sobre essa história aí. A gente está diante de uma... Olha só que interessante. Quando um homem ele é mais vazio, que eu vou chamar aqui do Harry um cara mais vazio, no seguinte sentido, em que pese ele ser filho da realeza britânica, ele não tinha esses elementos, né? E quando o homem não tem esses elementos, que de certa forma estabilize uma concretude, qual que seria a concretude dele? A tradição. Ele vai encontrar alguém para governá-lo. E ele encontrou. Ele encontrou a mulher. Então, diante dessa mulher que exerceu tanto poder sobre ele, porque ela tem uma personalidade mais dominante e poderosa, ele foi se desfazendo de tudo. Ele se desfez até da comunicação com a cunhada, ele se desfez até das armas que ele tinha, né, que fazia parte da tradição. Ele se desfez até, inclusive, do título. E foi morar nos Estados Unidos. No Canadá, se eu não me engano. Foi morar lá no Canadá, nos Estados Unidos com ela, né? Eu não sei, a última vez que eu tinha ouvido falar, mas eu não me ligo muito nisso, não sei se eles estavam juntos ainda. Enfim, mas a gente percebe que os homens têm que tomar um certo cuidado antes de saírem se descaracterizando de uma forma tão intensa por causa de uma influência poderosa de uma mulher que é muito bonita ou que tem uma personalidade capaz de influenciá-lo de tal forma que o conduza para um lado que é completamente oposto. Porque junto nessa mudança que você possa ter por causa de uma mulher, ela justamente vai te culpar depois por perder a atração por você. É aquela coisa de que existe um certo elemento de que ela precisa ver que você não vai, de repente, mudar por qualquer capricho que ela possa ter. E isso é onde muitas vezes o homem, eu vejo que ele se perde, porque ele quer fazer sempre a vontade dela. E aí, se ele não faz a vontade dela, vai talvez gerar um conflito, uma pequena discussão. E aí, para evitar isso, ele faz as vontades. Mal sabendo que isso, na verdade, vai virar uma bola de neve e cada vez maior a ponto disso. De repente, o cara já não tem mais autonomia nenhuma na vida dele. Como assim? Ela vai falar que eu não posso falar com a minha cunhada. Que absurdo é esse? Claro, isso é um nível mais extremo. Mas isso, às vezes, pode ser coisas mais pontuais ali. De repente, como assim você vai jogar bola com seus amigos? Como assim você vai me deixar aqui sozinha? E com isso, o cara também vai se afundando. E a mulher, por sua vez, também não percebe o quão prejudicial isso é pro relacionamento. E aí os caras continuam nos extremos que a gente falou lá. Ou o cara se abre completamente por medo, ou o cara ouve uma informação dessa e ele passa a ser truculento. Aí, tudo que a mulher fala, ele, não, porque eu preciso mostrar pra ela que eu sou machão. É porque ele não tem certeza de quem ele é. Mas ele não tá certo ainda da masculinidade, ele não tá certo da identidade dele. Existem caras que têm mais facilidade em dizer não do que outros, né? E não é um não aqui. Não é assim, meu bem, não vai ser possível hoje, tá? Isso daí não vai dar. Olha como é que você está falando de forma amena e educada. Homens que têm a síndrome do homem bonzinho, ele não é só com a namorada, ele costuma ter dificuldade de dizer não para todo mundo. Porque ele tem muito medo de não ser amado. Sim. Ele tem muito medo de ser deixado. Ele tem muito medo de não ser validado. Dentro da estrutura de personalidade, ele tem a agradabilidade muito alta. Não que ser agradável seja ruim, mas excessivamente te coloca nessas condições de que você tenha que dizer amém para todo mundo, quando na verdade aquilo não é legítimo. Você não queria dizer amém para todos. Você queria dizer não para alguns. Mas você não o fez por medo de não ser um cara legal. E por não ser um cara legal, eu posso ser deixado. Por não ser um cara legal, alguém pode falar mal de mim. Por eu não ser um cara legal, alguém pode ficar com uma imagem ruim minha. Então, se eu fizer um stories aqui divulgando meu trabalho, alguém vai rir de mim, então não posso. Exato. Ou seja, o cara se preocupa muito com a opinião alheia, basicamente. Ele se preocupa demais com a opinião alheia. Ele vive em função da opinião alheia, do que a opinião alheia pensa da imagem dele. Sim. Porque, no fundo, ele tem medo de não ser querido. Né? Então, essa é uma estrutura de personalidade que a gente entende que tem como fator altíssimo a agradabilidade. Se tiver associado o neuroticismo alto também,
Aí você junta isso com pensamentos muito catastróficos e muito negativos. Aí são caras que a gente procura encaminhar para uma psicoterapia, alguma Sim. coisa, porque todas as relações dele, de trabalho, familiar, com mulher, serão muito difíceis e ele sempre vai sair assim como se estivesse num prejuízo Sim. nessas relações. Porque, veja, relação é chave e fechadura, Luiz. Se eu tenho um sujeito que é muito meio ingênuo e inocente, ele vai encontrar uma espertalhona. Se eu tenho um sujeito que é muito submisso nas relações, ele vai encontrar uma mulher sargentona. Sim. É chave e fechadura. Se eu tenho um homem no masculino saudável, a tendência é de que ele encontre uma mulher com o feminino saudável também.